tudo bom, meus amores? Hoje, em nossa aula de arte, nós vamos trabalhar teatro. Vamos conhecer um pouquinho os elementos que compõem um teatro, como surgiu e os tipos de teatro. Então, o que é teatro? É a arte de representação, ou seja, é uma história criada para ser representada para um público. O teatro é uma área muito importante da arte, pois explora elementos muito interessantes da arte. Mas você sabe quando surgiu o teatro? O teatro, ele surgiu na Grécia Antiga, hein? Foi uma homenagem a um deus grego, que o teatro teve seu início a partir desse deus grego. Foi uma homenagem para ele, e esse deus grego, ele era chamado de Dionísio. Então, antigamente, o teatro, ele surgiu há muito tempo atrás. Foi na Grécia e foi uma homenagem a um deus grego chamado Dionísio. Então, a partir dessa homenagem, o teatro teve o seu início. As pessoas faziam rituais para esse deus grego, esses rituais sagrados para homenagear esse deus, que era o deus do vinho. Na primavera, que era a melhor época para a colheita da uva, tá? Então, o teatro que conhecemos hoje surgiu quando um dos participantes desses rituais decidiu colocar uma máscara enfeitada com cachos de uva. Olha que coisa interessante, né? Foi assim que surgiu o teatro. Então, colocando essa máscara com cachos de uva para interpretar, né, representar esse deus grego Dionísio, que deu início ao teatro, aos vários tipos de teatro que nós encontramos hoje. O teatro mambembe, o teatro com palco, o de marionete, das sombras, o teatro de rua, o teatro infantil. Então, todos esses teatros teve esse início lá na Grécia, em homenagem ao deus grego, ao deus Dionísio, né, que era o deus que representava o deus da uva. Então, ninguém jamais havia feito algo parecido. Então, hoje, nós temos tipos de teatro, tipo o teatro de rua, o teatro com palco, o teatro invisível, o teatro de fantoches, de sombras, mambembe. Esses são os mais conhecidos que existem, tá? Os mais conhecidos que nós hoje podemos citar, mas existem muitos outros, bom? Mas qual a característica de cada tipo de teatro que eu citei agora nesse momento? O teatro de rua, por exemplo, ele deve ser algo bem objetivo. Os textos, ele deve ser curto, não pode ser longo. Por quê? Porque eles são apresentados em lugares públicos. As pessoas que veem esse tipo de teatro são as pessoas que estão passando. E, geralmente, elas têm algum compromisso, ou indo para trabalhar, indo ver alguma obrigação, indo a um médico. Então, o teatro de rua, ele é apresentado em lugares públicos, tá?
em praças. Então, esse tipo de teatro tem como característica uma linguagem, os textos, né, curto, os lugares onde eles são apresentados são públicos e quem vê esse tipo de arte, né, são as pessoas que estão passando, transitando nas ruas. O texto, no caso, aí tem que ser aquele texto breve, como eu falei, porque se você ficar demorando com aquele texto longo, a pessoa não vai poder ver a peça. Nós temos também o teatro com palco. É uma forma mais tradicional. Normalmente, os atores se apresentam em palcos e os telespectadores ficam sentados na plateia. Nós já até tivemos a oportunidade de assistir e participar desses teatros de palco. Nós temos também o teatro Lambembe. O que é um teatro Lambembe? O lambe-lambe, né? Ele utiliza miniaturas em suas representações. Por isso, em geral, atende a uma quantidade menor de público, tá? Os telespectadores são poucos. Então, o teatro lambe-lambe, ou lambembe, né? É um teatro que tem como característica miniaturas de suas representações. O teatro de sombra tem a sua característica na arte chinesa. Essa arte chinesa, ela se espalhou por todo o mundo. Os efeitos são atingidos através da movimentação, no caso, movimentação das pessoas que estão apresentando a peça, dos bonecos, das fontes de luz. E outra característica que nós temos também é o teatro de fantoche, também chamado de teatro de bonecos, ou até mesmo de marionetes. Por quê? Esse tipo de teatro se dá pela movimentação desses bonecos. E o teatro invisível, tia? É aquele em que apenas os artistas sabem que aquilo que eles estão fazendo ali se trata de uma representação e geralmente são feitos em lugares públicos, tá? Então as pessoas estão ali representando num ambiente público, pode ser numa praça, pode ser num trem, no metrô, num ônibus, mas as pessoas estão participando daquela encenação sem saber que aquilo ali é o quê? Tudo teatro. Só quem sabe são os atores que estão representando. Então, o que é teatro? É uma arte que consiste, entre outros aspectos, na representação do real através da imitação de gestos, expressões, sentimentos, atitudes e situações, com recursos a linguagens não verbal e linguagem verbal, oral. Atos de fala relacionados com um determinado contexto situacional. Aqui nós temos um teatro, tá? No caso, um palco, né? E aqui nós vamos ver agora os tipos de teatro. Teatro de fantoches é o termo que designa no teatro a apresentação feita com fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação, em especial aqueles onde o palco, cortinas, cenários e demais caracteres próprios são construídos especialmente para a apresentação. Teatro de rua é uma modalidade teatral em que as atrizes e os atores utilizam o seu corpo, a sua voz, a serviço da construção estética no espaço aberto. Teatro de palco
é a forma mais tradicional, pois normalmente os atores se apresentam no palco e os telespectadores ficam na plateia. O teatro de sombra é uma arte muito antiga de contar as histórias e de entretenimento que usa bonecos de sombra. O teatro invisível é uma forma de encenação na qual apenas os atores sabem que de fato há uma encenação. Aqueles que apreciam devem considerá-la um acontecimento real. Para que seja realizável, o teatro invisível ocorre geralmente em espaços públicos ou de ampla circulação. O telespectador torna-se participante inconscientemente da representação imprevisível. Aqui nós temos a imagem de um teatro lambe-lambe. Ele utiliza miniaturas em suas representações, por isso, em geral, atende a um público pequeno, de telespectadores.